FA. O FRA é uma coprodução, se assim quisermos, 1995, salvo erro, se não me escapa a memória, entre o Centro de Produção da RTP Porto, por acaso está aqui atrás de nós a antena, podem ir ver até, a antena emissora, do Monte da Virgem, e a Tuna Universitária de Porto, barra Orfeão Universitário de Porto, que como qualquer organizador de qualquer festival de tunas, pasme-se, teve o arroz de convidar tunas. Então convidou as tunas que entendeu. Ainda hoje há quem discuta de uma forma mais ou menos exacerbada o critério de escolha dessas tunas, o que me parece um bocadinho despiciente, porque é como discutir o critério de escolha de qualquer cartaz de um festival de tunas, portanto não leva a lado nenhum, para além de não levar a lado nenhum, acaba por ser um bocadinho desinteressante sob vários pontos de vista. Mas passando à frente deste parênteses, a Tuna Universitária de Porto convida 10 tunas num modelo que será qualquer coisa como isto, ou que foi qualquer coisa como isto. 10 tunas, uma avaliação de 0 a 20, tal qual uma avaliação universitária segundo o plano pedagógico antigo nas universidades. Não sei se ainda hoje é ou se não é, desconheço, penso que sim. Portanto, de 0 a 20, com uma forte componente musical, e depois tinha uma prova dita académica que não era nada mais nada menos do que um pequeno sketch que cada turma tinha que fazer, que tinha uma ponderação bem mais pequena, que neste momento não sei precisar, penso que seria 15% da avaliação total. Dessas 10 tunas desfilaram em 10 programas exclusivamente dedicados a cada uma dessas tunas, e escusado será dizer qual foi o impacto que isso teve, porque possibilitou a cada uma dessas 10 tunas, per si, na sua emissão, ter quase 2 horas de tempo de antena, no canal estatal, em 95. Dessas 10, 4 passaram às meias finais e depois foram aparelhadas nessas meias finais, onde, com o mesmo modelo, o mesmo formato, passou-se depois à final, onde depois há naturalmente uma vencedora e uma vencida. Dá-se o acaso dos deuses que a vencedora fosse a minha tuna, a Tuna Académica da Universidade de Lusíada de Porto, o que não me aumenta nem me diminui rigorosamente nada daquilo que é a análise do FRA em si. O FRA em si é um festival de tunas, mas com uma componente teatral que é junta à componente musical, tratando-se de um programa de televisão. Esta é basicamente o figurino. Depois havia umas pequenas regras pelo caminho, que era não se podia repetir um dos temas, ou 2 dos temas, já não me recordo, à medida que se ia avançando na produção para portanto, do programa, da emissão normal para a meia-final e depois da meia-final para a final. A importância do FRA é claramente no contexto do boom. Estamos a falar exatamente no ano onde praticamente todos aqueles que se lançaram no mundo das tunas em 90, finais de 89, inícios de 90, por aí fora, estão a terminar os seus cursos universitários, ficando ou não na tuna depois, cada caso foi um caso. Estamos a falar basicamente da consumação da geração de ouro, de todas aquelas tunas. Umas mais, outras menos, mas foi a consumação dessa geração de ouro. Obviamente que a qualidade já começou a manifestar-se de uma forma mais ou menos concreta, porque em 95 já havia alguma gente a tocar bem, a tocar realmente bem. E isso, obviamente, também é resultado do FRA. O FRA obrigou, pela exposição mediática que teve, obrigou a que a imagem da própria tuna tivesse que ser cuidada ao extremo por parte das 10 intervenientes. Umas se calhar mais, outras se calhar menos, mas todas elas seguramente tiveram cuidados acrescidos pelo facto de irem tocar num estúdio de televisão, serem avaliados por um júri que ainda por cima só tinha um elemento fixo. Peço desculpa, tinha 2 elementos fixos e um é que se ia alterando de emissão para emissão, e que obrigava a tocar ao vivo, ou seja, era live, não estamos a falar de uma gravação nem um playback. Estamos a falar de uma atuação em televisão, em ambiente de televisão, com tudo o que implica em termos de sonoplastia, de luminotecnia. É complicado, os instrumentos ao fim de um tema estão necessariamente desafinados pelo calor, por exemplo, que as luzes exercem dentro de um estúdio de televisão. Isto obrigou a criar estratagemas, a ser-se mais diligente, mais cuidadoso, mais assertivo na forma de abordagem do próprio programa, que era obviamente um festival de tunas.
não andava muito longe disso. Contudo, volto a ressalvar, com essa componente cénica que é absolutamente, que nós encontramos se calhar nos jograis, não é? E não na tuna. Há tunas que já fazem se calhar também, na altura faziam muita teatralização em palco, portanto nem sequer era uma coisa absolutamente nova. Nem sequer era uma coisa absolutamente nova. No FRA limitaram-se a fazer aquilo que já faziam nos palcos. Quando chegávamos aos festivais que haviam na altura, os poucos que haviam na altura, era isso que acontecia, havia uma teatralização, havia uma mise-en-scène que era absolutamente natural para as tunas. E o programa quis apanhar um bocadinho esse lado e quis aproveitar um bocadinho esse lado mais cénico, mais teatral, para dar à estampa aquilo, a tal noção, uma tuna não é só música. Okay? E foi através dessa composição para a televisão, desse formato de televisão, que a coisa se reproduziu. A importância é inequívoca. Quando nós estamos a falar de um programa que passava ao domingo na televisão portuguesa, no canal estatal, sinal aberto, foram 13 emissões. 10, mais uma das meias finais, mais a final, 13. 13 emissões, 13 domingos seguidos de tunas. Nunca mais fez igual. Passa logo por aqui. Nunca mais fez igual. As razões já lá vamos. Nunca mais fez igual. E há razões para isso. Mas a verdade é esta. De lá para cá, estamos em 2018, nunca mais fez igual. Nem parecido. Aconteceu foi outra coisa. Já lá vamos. A importância tem a ver exatamente com a imagem real que se passou para o público em geral daquilo que era uma tuna. Que já na altura estava associada. E aqui temos a tal sobreposição de camadas dos atores do boom com os atores da praxe. Já tínhamos uma imagem muito colada ao estudante boémio, a contar as pedras da calçada, aos trambolhões, agarrado a um garrafão, a história do costume, não é? Aquela imagem que me irrita solenemente da tuna do garrafão e do arroto, passa a expressão, que já foi muitas vezes usada para caracterizar tudo aquilo que eu acho que de mal uma tuna tem. Porque a espontaneidade de uma tuna não deve ser confundida com este tipo de coisas. Ser espontânea é uma coisa, este tipo de coisas é outra. Adiante. O FRA vai dar a imagem absolutamente real daquilo que melhor se fazia em Portugal na altura. E ainda por cima teve um Extra Plus. Foi reemitido para a RTP Internacional e a África. Este contexto de projeção da tuna estudantil no seu melhor nunca mais aconteceu. E a culpa, para mim, na minha modesta e humilde opinião de quem não percebe rigorosamente nada destas coisas, é que a culpa é nossa, de todos nós. Porque entre feiras de vaidades, entre querer cavalgar capitais de influência e de poder, porque aquela tuna conseguiu no Porto, porque é que a minha em Lisboa não consegue fazer uma coisa igual. Coisas deste tipo, comparações que são absolutamente hediondas. Não resulta, as coisas não resultam dessa maneira. Quando a tuna portuguesa deveria ter aproveitado o FRA para, com essa embalagem, exigir respeitabilidade àqueles que nos expõem, fez exatamente o oposto. Começou a aparecer nos rodapés de programas televisivos em final de tarde. A tocar 30 segundos com as letras a passar. A produção, ajuda à produção, maquilhagem, não sei o quê. Um bocadinho aquilo, peço desculpa por estar a dar um exemplo tão concreto, mas não, mais direto é impossível. Um bocadinho à imagem e semelhança daquilo que acontece no preço certo. É? Parece lá sempre um carola que toca para caraças. Pronto. Ou seja, mas aí eu percebo. O que acontece é que com o FRA, o capital que foi acumulado de respeitabilidade, perde-se imediatamente por culpa nossa. É aí que eu quero chegar. Nós passamos a ir à televisão por tudo e por nada. Há exceções. Praça da Alegria, tinha a ver com a influência do Manuel Luís Goxa, ao qual deixo aqui o meu agradecimento. Manuel Luís Goxa é uma pessoa extremamente importante, quer na história do FRA, quer na história da respeitabilidade das tunas, porque apresentou o programa, apresentou o FRA apresentado pelo Manuel Luís Goxa, quando ainda estava na RTP Porto, apresentou de uma forma absolutamente genial. Manuel Luís Goxa preparava-se para este programa, como para qualquer outro. Foi um profissional de televisão com um pé grande. E esse grau de respeitabilidade que a produção da RTP deu às tunas,
neste caso a RTP Porto, podia ter sido a RTP Coimbra, a RTP Viseu, a RTP Covilhã, é completamente indiferente, foi uma RTP. Não foi um canal privado, foi uma RTP, foi o canal do Estado, serviço público. E a respeitabilidade que este programa nos deu a nós foi completamente desbaratada. Por culpa nossa, porque depois passamos a assumir a parte como todo e a floresta como a árvore e vice-versa, e qualquer coisa serve, e o que interessa é ir à televisão, porque se aquelas 10 foram a gente também tem que ir. Então quando a gente estava por elas já estávamos a tocar, né, já estava a passar o genérico do programa final para entrar o telejornal, e lá está, invariavelmente, uma tuna que ninguém sabia quem era. Eu compreendo a ânsia das pessoas, mas a verdade, e toda a gente gosta de aparecer na televisão, claro que sim, mas a verdade é que se esqueceu foi completamente esquecido essa noção de que o FRA foi uma forma de catapultar a respeitabilidade da tuna, que a dado momento o agrangiou, claramente, mas que depois se veio novamente a diluir por culpa própria nossa ao longo dos tempos, 95 para a frente.